Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus e Yehoshua Mashiach, o Eterno, é a nossa salvação. Irmãos, eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo a consumação das eras, o fim dos tempos, os últimos anos desse mundo caído, pois esse mundo vai ser consumido pelo fogo consumidor do Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos de Anjos. Por isso somos orientados pela palavra do nosso Pai Celestial a não amar este mundo caído, pois quem se torna amigo compatível com as coisas deste mundo caído, se torna inimigo do Criador. Nós estamos na matéria, na carne e no sangue, mas nós devemos nos lembrar que o nosso eu verdadeiro é espiritual, pois a matéria retornará ao pó. Quando o Pai nos retirar deste mundo caído, o que Ele vai levar não é o nosso corpo material, até porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Ele levará a nossa alma, que está conectada ao nosso eu verdadeiro, nosso espírito, pois viemos do Pai e voltaremos para o Pai. Mas a matéria, a carne e o sangue permanecerá junto com esse mundo caído. E eu vi uma tanopraxista dizendo que o corpo humano não serve nem para adubo, ou seja, para vocês entenderem o quanto nós caímos, irmãos, o quanto nós estamos num corpo de humilhação. Por isso a palavra do Senhor nos fala que quando Ele veio para nos salvar, Ele humilhou-se a si próprio, Ele se desfez da sua glória. Ele se fez um de nós, Ele se fez carne e sangue, Ele humilhou-se a si mesmo. Porque o corpo material da carne e do sangue vai retornar ao pó. O que interessa para o Criador é a nossa alma. Por isso que o Senhor disse para aquele rico que estava ali amontoando riquezas, louco, para quem será a vossa alma, né? O que tens preparado para o teu Senhor? O que você tem preparado para o Senhor da glória, que é o seu Pai Celestial, o seu Salvador e principalmente o seu Criador? Sem o Eterno, nenhum de nós viríamos à existência. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que somos a última geração, ou seja, nós estamos vivendo tempos proféticos, estamos vivendo o Apocalipse. Eu acho que essa é a maneira mais fácil de vocês compreenderem o que eu estou tentando dizer aqui nesse vídeo. Estamos vivendo o Apocalipse. E eu quero falar sobre o lado espiritual do que acontece quando nós temos eclipses, seja lunar, solar. Mas hoje eu vou focar sobre o eclipse solar que vai acontecer no dia 8 de abril. Porque muitas pessoas acham que não vai acontecer nada, que isso não influencia em nada. Mas nós precisamos, irmãos, entender que a luz do sol e a luz da lua influencia sim e muito sobre a natureza, sobre a terra, sobre o nosso corpo material, que também é elétrico. O corpo do ser humano possui o campo magnético que está conectado ao campo magnético da terra, pois o Criador ele fez de certa maneira tudo de uma forma interligada. Então, o que nós fazemos afetamos os animais, o que os animais fazem afeta os seres humanos, a luz do sol afeta os frutos, a luz da lua afeta a produção. Então, nós precisamos entender isso, irmãos. Então, não podemos afirmar que ter um eclipse não muda nada. Isso é uma mentira. E eu quero começar lendo para vocês, olha só o que fala em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 4. Também está no livro de Salmos que a luz da lua ela é responsável, né, por produzir, né, aumentar a produção. Por isso que tem aquela cultura, né, de cortar o cabelo na lua cheia para que ele cresça mais bonito, mais forte, mais rápido. E também a luz do sol influencia no sabor das frutas, né? Por adocicar as frutas.
Segundo Samuel 23, versículo 4, é como a luz da alvorada ao nascer do sol, num amanhecer sem nuvens. É como os primeiros raios de sol depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Então, nós precisamos entender que quando a luz do sol ela é alterada, e a luz da lua também, vai acontecer mudanças na natureza. Então, preste atenção no que eu estou dizendo aqui para vocês, irmãos. Esse eclipse solar, ele influencia diretamente na natureza, fazendo com que venha causar alterações muito importantes que podem afetar aos seres humanos. Por exemplo, nós tivemos esses dias um terremoto em Taiwan. E olha que o eclipse ainda nem aconteceu, mas é como se a natureza já estivesse sentindo essa mudança, porque a lua ela vai escurecer o sol, ela vai entrar na frente do sol. Então, nós vamos ver, nós já estamos vendo, né? Antes do eclipse acontecer, nós estamos vendo coisas acontecerem na natureza, como enchentes, alagamentos, chuvas intensas, terremotos. Então, não tem como você querer afirmar que um eclipse não influencia em nada, que não vai acontecer nada, que vai ficar tudo normal, porque isso é uma mentira, irmãos. A luz do sol, a luz da lua tem poder de influência sobre os seres humanos e sobre a natureza. Vocês devem se lembrar que nós somos seres elétricos, nós transmitimos energia, seja ela boa ou má. Por isso, Yehoshua, Jesus, nos disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será de quê? De luz, ou seja, você vai estar emitindo energias, frequências positivas, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será de trevas, você estará transmitindo uma energia ruim. E, irmãos, eu estava assistindo um vídeo esses dias de um cientista falando ali de um experimento, né, de pessoas que olhavam para um ratinho, um camundongo, de forma negativa. E só deles olharem para o ratinho de forma negativa, com muita força, vibrando ali numa frequência maligna, fazia com que o coração do ratinho explodisse dentro dele. E eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso, mas nós temos de vigiar o nosso olhar. Se você olhar para uma pessoa com raiva, você pode causar naquela pessoa, se ela não tiver uma certa proteção, você pode causar nela uma dor de cabeça ou algo pior. Tem também, né, aquele mistério que se uma grávida passar vontade, pode acontecer da pessoa ter um problema ali na sua visão. São ditos populares que, se a gente for estudar a fundo, irmãos, muitos desses ditos populares realmente são verdadeiros. Então, nós temos de vigiar o nosso olhar, nós temos que abençoar o nosso próximo e não ficar amaldiçoando o nosso próximo, seja por meio de palavras, por meio só de você olhar uma pessoa, você pode fazer o bem ou o mal para ela. Por isso, vigie o seu olhar, peça ao Criador graça para que você possa abençoar o seu próximo. E as nossas mãos, irmãos, também têm o poder de transmitir. Nós vemos que as nossas mãos, elas são como antenas. Nós transmitimos energias e pegamos energia de volta por meio das nossas mãos. Moisés, quando eles estavam ali no deserto, lutando contra os inimigos de Israel, Moisés estava com as mãos estendidas. E quando ele abaixava as mãos, os israelitas perdiam a batalha. Ficavam perdendo a batalha. Então, tinha que ter pessoas ali segurando as mãos de Moisés para que eles pudessem conseguir a vitória. Porque nós emitimos frequência, vibração, energia, irmãos. Isso é uma realidade, isso é algo que está nas Sagradas Escrituras. Então, vocês já aprenderam essa primeira parte, que a luz do sol, a luz da lua influencia a natureza, os homens e os animais.